O embaixador do Brasil em Buenos Aires, na Argentina, Júlio Bitelli, foi chamado a Brasília para uma reunião com o presidente Lula e com o chanceler Mauro Vieira. E para falar mais sobre esse convite, nós recebemos agora a professora de Relações Internacionais, a Mariana Maranhão, a quem agradeço muito a participação nesta manhã. Professora, bem-vinda e bom dia. Bom dia, muito bom estar aí com vocês participando desse jornal tão importante. Se nós não soubéssemos, talvez, o principal motivo desse convite, inclusive reunião que já aconteceu, né, com o chanceler Mauro Vieira ontem, até nos assustaríamos, né? Porque quando, pelo menos na diplomacia, quando o embaixador é convocado para falar no país de origem dele sobre as relações com o país no qual ele está instalado, no mínimo há algum ruído na relação entre esses dois países. Mas a questão é a preocupação com o Mercosul mesmo, já que não houve a participação de Javier Milei no encontro de cúpula lá no Paraguai. Esse foi o principal motivo para esse encontro ou tem mais, professora? Eu acredito que tenha mais, sim. Por quê? O que nós observamos? O Javier Milei, ele não tem vindo, ainda não fez nenhuma visita oficial ao governo brasileiro aqui para o presidente Lula. Mas ele esteve no Brasil na semana passada para uma visita política para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que era um encontro político em Santa Catarina, né, lá em Balneário Camboriú. E isso soou para a diplomacia brasileira, para o governo brasileiro. Mauro Vieira não olhou com bons olhos, né, e aí convocou para fazer essa consulta o atual embaixador ali na Argentina. Então, o Júlio Bitelli esteve aqui não só para falar das preocupações com o Mercosul, mas também com as preocupações políticas e ideológicas, né, de alinhamento do Javier Milei com o Brasil. Professora, bom dia. Caso Donald Trump de fato seja eleito presidente dos Estados Unidos, de que forma isso muda a configuração do nosso jogo aqui, nessa região do mundo, na América do Sul? O presidente Javier Milei se fortalece, inclusive do ponto de vista diplomático, para, quem sabe, aumentar um pouco mais o tom contra o presidente Lula, já que ele teria, em tese, um guarda-costas potente, os Estados Unidos olhando por ele, ou não necessariamente? Pode ser, sim, um novo alinhamento, né? Porque os ideais do Trump são mais semelhantes ao do Javier Milei do que o nosso atual governo do presidente Lula. Então, com certeza, se o Trump for eleito nos Estados Unidos, isso fortaleceria o alinhamento ideológico de linha da direita, né, do Javier Milei, e não o perfil nosso aqui do governo atual do presidente Lula. E isso é uma preocupação para o Brasil, né? Porque na América do Sul, a Argentina é o maior parceiro do Brasil. E quando o Javier Milei não compareceu na reunião da cúpula do Mercosul, quando o Javier Milei vem falando que ele não está muito satisfeito com o Mercosul, nem mesmo, inclusive a gente tem que lembrar que ele saiu do BRICS, né? Antes mesmo de entrar, ele seria um dos novos membros aqui em novembro, e ele não quis adentrar como um novo membro do BRICS. Então a gente vê que existe um distanciamento entre Brasil e Argentina, que isso impacta muito aqui a região do Mercosul e também as relações econômicas entre o Brasil e a Argentina. Professor José Maria Trindade também tem uma pergunta para a senhora. Professora, sobre esta tentativa, e uma tentativa muito forte, principalmente de setores empresariais aqui no Brasil, desse acordo do Mercosul com a União Europeia, né? Seria muito importante, principalmente para o agronegócio, né, que entraria na Europa em condições especiais, e nós somos mais competitivos do que os agricultores europeus. Esse posicionamento do Milei acaba enfraquecendo a possibilidade desse acordo, né? Sim, ele se torna mais difícil, né? Porque o Mercosul, nós temos os 4 membros originários, que seriam importantes que todos eles adentrassem, né, dentro desse cenário do tratado, acordo econômico entre o Mercosul e a União Europeia. E o que a gente observa também é uma situação de que esse acordo, ele também não é só vantagens, né? A gente precisa ter essa consciência, porque traz muitos impactos. Inclusive, na reportagem aí anterior, falou da questão das sanções por questões ambientais.
E não só isso, né? Tem várias outras sanções que dificultaria. E a gente sabe também que lá na própria Europa está tendo muita resistência. A gente viu muitas greves, principalmente no final do ano passado, no início desse ano, ali na França, relacionadas também a esse acordo pelos agricultores, não só na França, como em outros países ali da União Europeia. Então, assim, os impactos serão gigantescos, com certeza é um acordo importante, mas a gente sabe que não vai ser tão simples a sua conclusão. E principalmente nesse contexto atual do Javier Milei, ele não está muito favorável ao Mercosul, até pelo fato de não ter comparecido à reunião da cúpula na última semana. Professora, sempre que há alguma intriga, alguma rusga entre líderes de países diferentes, mas que até então eram próximos do ponto de vista diplomático, a gente ouve o seguinte raciocínio: olha, o que importa é que as diplomacias se entendam. Importa menos se um presidente se dá bem com o outro, se um primeiro-ministro gosta ou desgosta do outro primeiro-ministro. Isso é superável. Nesse caso da relação entre Brasil e Argentina, muito pela postura do presidente Javier Milei, que não só ataca o presidente Lula, como vem aqui e se encontra com o principal adversário político-eleitoral do presidente da República, essa máxima está sendo colocada em dúvida? Sim, eu entendo que está sendo colocado em dúvida, até porque o próprio Júlio Bitelli comentou de que estava tudo ok, de que não está com problemas com a Argentina em âmbitos diplomáticos, né? Mas a diplomacia não está conseguindo refletir a realidade dos dois chefes de Estado. E a gente sabe que os representantes do Estado não são simplesmente essa diplomacia. Nós temos uma importância muito grande para outras pessoas, né, que nós chamamos nas relações internacionais de órgãos do Estado nas relações internacionais, que é justamente o presidente da República, o ministro, o chanceler, né, das relações exteriores, e assim, por sua vez, toda a carreira diplomática. E nesse contexto a gente observa que o Júlio Bitelli afirmou que está tranquila a relação, mas a gente observa que o presidente Javier Milei não tem uma boa relação com o presidente Lula e está, inclusive, mostrando para a diplomacia que não faz questão de encontrar com o presidente Lula. A gente pode esperar, professor, algum tipo de reação da Argentina, por mais que tenha sido algo protocolar, apenas uma convocação para conversas com o governo brasileiro, do embaixador brasileiro lá na Argentina. Não sei se a senhora tem informações a respeito de como essa notícia repercutiu na Argentina. Não, eu acredito que na Argentina não teve uma repercussão significativa de falar que eles irão, inclusive eu estava dando uma olhada nos jornais hoje cedo, da Argentina mesmo, e dessa convocação ela não soou na diplomacia, porque nós temos um segundo passo que seria o protesto diplomático. Não foi um protesto diplomático, inclusive o Brasil quis deixar claro, foi simplesmente uma reunião para consultas, aproveitando também que o presidente da Itália estava aqui. Então, o Júlio Bitelli veio participar não simplesmente dessa consulta, junto com o Mauro Vieira e o presidente Lula, mas também desse encontro com o presidente da Itália. Então, assim, nesse momento, para consequências face à Argentina, eu não vislumbro nada, porque não foi um protesto diplomático, que seria um segundo passo, né? Mostrando, não estou satisfeita com o comportamento do presidente, mas não foi inicialmente só uma consulta. Vamos ver se não vai ter outras consequências, né? Isso ainda não sabemos o que vai acontecer. Esperamos que não tenha, né? Não precisamos de mais tensões nessa relação entre Brasil e Argentina. Queria agradecer muito a participação da professora de Relações Internacionais, Mariana Maranhão. Muito obrigada, professora. Um ótimo dia. Muito obrigada a vocês. É um prazer falar aí com a Jovem Pan.